Olá, seja bem-vindo, eu sou Jeremias Gomes. Hoje a gente vai falar sobre a condição da mulher negra no Brasil, principalmente em relação ao emprego. Você sabia que as mulheres negras ganham menos da metade do salário dos homens brancos no Brasil? Segundo o IBGE, em 2018, por exemplo, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas brancas foi de 73,9% superior ao das pretas ou pardas. Isso significa que as mulheres negras receberam apenas 44% do que os homens brancos ganham pelo mesmo trabalho. Isso pode mudar? Depende do quê? De políticas públicas, conscientização, educação. A gente vai trilhar um pouco deste caminho aí dessa conversa. Junto com a gente aqui a nossa convidada Rosa Berhoft. Ela é especialista em liderança e gestão de pessoas. Rosa, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Jeremias. Vamos falar de uma coisa importantíssima para o Brasil, já que a população de mulheres é mais de 50% do Brasil e de mulheres negras, dentro desses 50%, quase 70%. Nossa, verdade, né? E daí a gente entende por que dessa palavra de inclusão, né? Porque se as mulheres elas são maioria, né? O percentual, quando você pega de homens e mulheres, é sempre um pouquinho maior de mulheres, né? Sim. Em geral, né? E a mulher negra é muito presente. Agora, essa equiparação salarial, eu estava lendo, sabe, Rosa, recentemente o presidente Lula sancionou a lei de equiparação de salário, de pessoas que fazem as mesmas coisas, e no texto dizendo que essa já é uma discussão antiga que estava na CLT e nunca foi muito respeitada. Sem dúvida. Entre o que está na lei e o que está na nossa cultura e no nosso dia, há uma distância, né? Sem dúvida, porque eu diria assim que tem três grandes espaços para que sejam trabalhados. Um é o espaço de todas as políticas públicas e quando sai uma lei ou se reforça uma lei que já existia e que vai favorecer, isso é fantástico, né? Tem apoio. Mas, por outro lado, temos também uma cultura, né? Uma cultura de empresas, uma cultura de empregos, uma cultura que acontece dentro das organizações. E também temos uma cultura que está dentro da própria pessoa. Então, seriam três campos para serem trabalhados. Um é o campo das políticas públicas, o outro nas culturas internas das empresas e o outro é essa preparação do próprio indivíduo para poder ir na mudança, provocar novos caminhos ou fazer com que as coisas mudem para ele também. Não é somente essa condição de espera, né? Então vamos falar do que a gente pode fazer, do que a gente pode fazer a mulher negra, o homem branco, todo mundo que se interessa pela causa nesses três campos. Eu achei muito interessante isso, né? Vamos pegar aí no campo da cultura, por exemplo, você falou da questão cultural, das políticas públicas, a cultura da empresa, né? Na cultura da empresa, por exemplo, uma mulher que já conquistou um emprego equiparado, está numa boa situação, se ela chamar outra mulher e indicar para as amigas também negras, falar, olha, aqui tem uma vaga, tal, você não quer, eu acho que é um caminho também. Sem dúvida. Isso a gente poderia dizer que estamos falando de uma ação de sororidade entre mulheres negras. Sim. Ou seja, mulheres negras sendo referência para outras mulheres negras, entendendo os seus fenômenos e as dificuldades, as dores e os impedimentos e tudo mais. Eu acho que nesse movimento, isso é um movimento coletivo. É um sentimento que vai rolando entre isso e criando uma plataforma para que as mulheres se ajudem mutuamente, né? Indicações e tudo mais. Mas vai muito além disso, né? Porque dentro das empresas nós temos basicamente três aspectos importantes. Temos o aspecto todo da captação das pessoas, um processo seletivo, né? Então, nos processos seletivos, quais são os critérios? Se você vê hoje alguns sistemas, por exemplo, de tecnologia, são excludentes. A pessoa coloca seu currículo e ela não consegue chegar até um determinado ponto porque já existe um padrão atrás desse, né? Precisamos rever o que estamos pedindo, se já vou descartar alguém pela cor, dentro de um sistema seletivo remoto. Tá? Embora a gente tenha as vagas afirmativas, né? De vez em quando eu chego lá, a gente está fuçando na internet e vê lá vagas afirmativas. Isso foi uma evolução, dentre várias outras que a gente vai comentar, inclusive aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem várias iniciativas a respeito disso. Você estava falando dessa questão do preconceito. Eu estava lendo, por exemplo, que na própria inteligência artificial, como a nossa sociedade ela é preconceituosa, isso acaba refletindo. Então você tem que ter pessoas especializadas trabalhando o tempo todo para corrigir
esse preconceito, porque ele acaba se repetindo na própria inteligência artificial que a gente está usando tanto. Exatamente. Usar, né? Exatamente. E já está enviesada. Já está enviesada. Está enviesada. Por outro lado, nós temos, dentro das próprias organizações, não somente nos processos seletivos, também nos processos de assignação de tarefas ou de funções. Tá? Então, para algumas funções, não estamos considerando alguns atributos que são diferentes da cor. E aí um profissional se perde exatamente porque pela sua cor. Isso também é um processo de mudança da própria cultura. Então, está na delegação, está na assignação de funções, está no crescimento, nas participações, nas movimentações que se faz. E tudo isso volta novamente para a figura do profissional. Olha, prepare-se. Você pode se apresentar, porque às vezes o próprio profissional se autodesqualifica ou já cria um impedimento prévio. Então, fortalecer ao profissional para ele se apropriar do seu conhecimento, da sua importância, da sua capacidade, criar mecanismos ou aprender até e se treinar para isso, para poder abrir a boca, para poder dizer as coisas, para poder questionar alguns pontos. Muitas vezes o próprio preconceito que ele maneja com ele mesmo bloqueia ele na sua apresentação. É verdade. Por isso que o pessoal fala, olha, para procurar emprego, a melhor coisa é você estar empregado, né? Porque você já chega com confiança, né? Deu, não deu, tá tudo bem, né? Quando você está numa outra situação de desemprego, por exemplo, às vezes o emocional fala forte e você chega ali na entrevista e fala, puxa, eu preciso tanto disso, né? E aquela ansiedade pode atrapalhar tudo, né? Exatamente. Então esse preparo, existem profissionais como você, acho que é uma delas, né? Que prepara as pessoas para isso. Sem dúvida. Eu tenho trabalhado muito do que está dentro do mercado, que eu não gosto muito de seguir campanhas ou frases, né? Mas, na realidade, é uma realidade que a gente precisa trabalhar um pouco mais na busca e no fortalecimento da autoestima do profissional. Você me falou que no Brasil você foi uma das pioneiras, ou a pioneira, do que se chama, a gente tem o coach, não é a mentoria. A mentoria, né? O que é a mentoria? Como é que ela pode ajudar uma mulher negra em situações Muito. Assim? E eu digo assim, para esse fortalecimento e a segurança, o fato de uma pessoa ter um mentor, quem é um mentor? Um mentor não é somente alguém que sabe mais ou que tem mais experiência. Um mentor é aquele que, a partir da interação e da troca de experiências, consegue que a pessoa consiga ver uma situação de maneira diferente, numa terceira vertente, né? E que consigam ser apoiada para as decisões que ela tem que tomar. E que traga a experiência, o mentor traga a sua experiência para fortalecer uma decisão do mentorado. Mas esse mentor, ele pode ser um amigo, eu posso ligar para alguém, eu preciso contratar alguém, como que é? Você pode escolher pessoas do teu conhecimento que você disse assim, olha, gostaria que você me mentorasse porque você vai ser essencialmente alguém com quem eu posso conversar em confiança, temas delicados e que você não vai ter julgamento sobre mim, você vai me ajudar a pensar. Então você já tem que definir para a pessoa falar, não é só uma conversa de WhatsApp, eu estou indo ali procurar um emprego, tal, você pode me ajudar, depois você pergunta de novo, já estabelecer essa relação diante, falar, olha, eu estou num processo de tal, ou de quero sair, vou para uma outra empresa. Compartilhar as dúvidas, compartilhar os dilemas, exatamente. E aí você já definiu, você pode me ajudar num período de um mês, dois meses? Dois meses. Posso te acessar, posso pedir para você o que você recomendaria, o que você pensa do que eu estou pensando até, questione o que estou pensando, porque às vezes a gente não tem um contraponto. Um mentor, eu digo assim, é uma boa conversa criativa. Na mentoria é uma conversa criativa, para poder resolver situações que nos afligem. E aí tem um segredo muito interessante da mentoria, uma riqueza muito grande, porque não é somente o mentorado que sofre ou tem uma necessidade. Muitas vezes o mentor resolve seus próprios problemas também, porque nessa troca ele aprende também com o seu mentorado. Então é um processo educativo fantástico. Mas em geral, de fortalecimento. Existe uma questão que é paga, ou em geral é um amigo? Como é que, o que é mais comum na prática? Você pode ir para um amigo, você pode ir para um colega de trabalho, você pode ir para um especialista, que é mentor, contratar serviços de mentoria, porque hoje a mentoria se transforma numa atividade
remunerada. O papel de mentor que vende seu conhecimento de mentoria. Você falou tudo e muito interessante, porque agora eu estou me lembrando de uma menina que um dia falou, Geri, eu considero você, você pode me ajudar nisso aqui? Eu estou entre dois caminhos aqui profissionais, né? E eu olhei e falei, poxa, mas essa menina tem tanto potencial que ela não está enxergando, ela não está vendo, né? E por coincidência é uma menina negra e ela, eu falei, poxa, o mercado está muito, de certa forma, está muito aberto, assim, muitas empresas querem profissionais de vagas afirmativas, então eu acho assim que você tem que procurar, você tem que conversar com as pessoas. E você faz um trabalho interessante, que tem gente que não gosta muito dessa palavra, mas é o empoderamento, né? Como é que você empodera essas mulheres negras que vêm de situações assim, ou de muitas? Tem uma pesquisa, inclusive, que fala disso, que a maioria dessas mulheres estão em vagas de... Menores, né? De situações... E aí, se ela já vem com esse histórico, para ela se apresentar para uma vaga, talvez ela não esteja preparada, né? Como é que você ajuda ela? Sempre eu digo para as pessoas, se você quer ser ouvido, aprenda a falar. Porque muitas vezes podemos ter aqui expectativas, desejos, vontades, conhecimentos e tudo, mas se eu não abro a boca para dizer alguma coisa, e abrir a boca é simbólico. Né? Abrir a boca pode ser te apresentar um projeto, te fazer uma proposta, fazer indagação sobre alguma coisa, trazer uma solução para alguma coisa que não estava não estava na pauta, mas é importante, ou que ninguém viu, mas você está vendo. Então, como você se torna presente? Só com você querendo alguma coisa? Não. É você se comprometendo também e contribuindo para aquilo que está acontecendo no teu contexto. Muitas vezes a passividade dentro de um contexto que, sim, de verdade desqualifica, sim, de verdade que não oferece oportunidades, sim, de verdade que não chama, eu vou mobilizar esse ambiente. Né? Eu vou chamar alguém. Se eu não sou chamado, eu chamo. Você falou uma coisa interessante, porque você falava muito de autoconhecimento, da pessoa se conhecer. E aí conhecer as suas potencialidades, que... O exemplo dessa menina, eu vi nela tantos potenciais que ela mesmo não enxergava nela, né? E aí o mentor pode ajudar nesse sentido. Quando você consegue casar aquilo que você faz muito bem, muito bacana, que as pessoas até te elogiam, nossa, você faz isso bem legal, e aí você encontra uma empresa que tem aquela necessidade, aí é o casamento perfeito, né? Mas esse autoconhecimento a maioria não tem, né? Como é que a gente vai se trabalhando aí eu diria assim, se eu quero um autoconhecimento em relação a todo o potencial que eu tenho de trabalho, vou pegar a minha história, porque minha história tem, principalmente para mulheres negras, tem momentos de grande sofrimento, de escassez, de que tive que solucionar um problema, de morar sozinha, de dar o suporte para minha família, etc. Parece que isso somente são dores. Não, 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 isso são capacidades que você desenvolveu. Sim. Você desenvolveu quando você veio e teve que morar sozinha ou trabalhar com 15 anos e numa situação de escassez, você aprendeu e se tornou capaz. Pode ser utilizado na empresa em muitas situações, né? Muitas situações. Então, para que te serve essa história que você pode contar com muita dor, porque verdadeiramente teve dor, mas você pode contar com muita alegria, porque você diz assim, essa dureza me tornou capaz de tantas coisas. Então, eu vou mandar para uma startup na China alguém que soube se sair bem na escassez. Sim. E trabalhar sozinho. E não aquele que está dormindo ainda com 34 anos na casa da mamãe. Entendi. Às vezes a gente tem um potencial e diante do outro que está ali, fala, poxa, esse aí provavelmente está mais bem escolarizado que eu, mas nem sempre esse que ou é mais escolarizado é o que vai ter a vaga, né? Exatamente. E a experiência. Então, aproprie-se, eu digo sempre, faça uma análise da sua trajetória e aproprie-se de todas as capacidades que a tua história te deu. Porque você teve momentos críticos, momentos de crescimento, desafios, estresse, e você aí cresceu. Aproprie-se primeiro disso. Segundo, vá para tudo que é conhecimento. Eu sei de algumas coisas. Não somente aquilo que minha função me pede, aquilo que também eu sei fazer. E eu sempre digo para os profissionais, olha, crie seu plano B.
mantenha ele na gaveta, porque ele vai responder a uma pergunta: o que farei amanhã se hoje me mandam embora? Tenha sempre sua resposta. Amanhã eu começo a costurar, porque eu adoro costura. Eu tenho talentos. Então, às vezes, pensamos que os nossos múltiplos talentos, só uma parte deles é que vai para o trabalho. Não. Não é verdade. Você falou de referências, né? A gente está falando aqui da questão da mulher negra, que ganha menos, bem menos, em relação às mulheres brancas, depois em relação, tem a diferença entre mulheres e homens, vai ampliando essa diferenciação. E a gente está falando aqui de alguns aspectos que a Rosa trouxe, que eu achei muito relevante. Ela falou do aspecto cultural nas empresas, que a gente vai abordar mais, a questão interna, né, da pessoa saber se desenvolver e se apresentar e tirar internamente... O máximo de si mesma. O máximo de si mesma. E o outro campo que você falou desse tripé, da cultura, das empresas, das políticas públicas também, né? Exatamente. Que aqui na Leste tem E aí eu acho que nessa questão de políticas públicas, muitas mulheres, se você pesquisar e perguntar se ela conhece leis que favorecem, desconhecem. Olha, você poderia se apoiar nessa lei. Ela desconhece. Então, vai lá na Assembleia, olha para o que existe de lei, traz aí e veja. Existem leis que já podem ser ativadas. O presidente ativou uma. Sim. O presidente Lula, recentemente, nós estamos gravando isso aqui em agosto de 2023, a lei aí da igualdade salarial entre homens e mulheres, que a gente abriu o programa falando nela, né? Você falou da inspiração e eu fui pesquisar antes do programa algumas coisas aqui. Agora sumiu, mas eu já vou achar aqui, algumas para a gente falar. Aqui, olha, quais são os exemplos de mulheres negras que conquistaram ascensão no Brasil? Então tem alguma coisa aqui, existem muitos exemplos, por exemplo, aqui, Ruth de Souza, primeira artista nascida no país a ser indicada ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema. Maria Filomena dos Reis, primeira romancista brasileira a ter um livro publicado no país. Antonieta de Barros, primeira deputada estadual negra do país. Carolina Maria de Jesus, escritora que retratou sua vida na favela em seu livro Quarto de Despejo. E por aí vai. Lélia Gonzalez, antropóloga, professora e ativista do movimento negro. Sueli Carneiro, filósofa, escritora e fundadora do GLDES, Instituto da Mulher Negra. Benedita da Silva, primeira senadora negra do Brasil, e por aí vai. Então, assim, tem muita coisa para se inspirar. Tem muita coisa para se inspirar, muitas mulheres para se inspirar e te dar esse sentido de viabilidade. Ou seja, eu consigo ser viável. E aí a grande pergunta que instiga é assim: o que elas fizeram que eu posso fazer? O que elas fizeram para chegar lá? Acreditaram nelas, se posicionaram, produziram, criaram uma resposta, uma mulher como uma cozinheira, uma mulher com pouquíssima informação, poucos recursos, e se transforma numa escritora. Né? Elas, principalmente, valorizaram a si mesmas. Valorizaram aquilo que elas eram capazes de fazer. Não esperaram que o mundo valorizasse. Elas próprias se dispuseram a valorizar. E foram lá e se apresentaram. E foram abrindo territórios novos, caminhos novos, formas de relacionamento, a voz se apresentou. Então, tem uma certa necessidade de coragem nessa história. Tá? Uma coragem de poder ir à frente. E eu não digo que seja somente para uma mulher negra. Para uma mulher negra pode triplicar a necessidade. Porque a mulher branca ou de outra cor também precisa dessa coragem para poder se apresentar. E eu vou querer saber mais da coragem da Rosa Benhoft, especialista em liderança e gestão de pessoas, dentro desse tema aqui da mulher negra e da questão salarial, depois do intervalo, porque ela nasceu no Peru. Eu queria saber como é dessa trajetória. Ela veio para o Brasil com 20 e poucos anos, né? Será que ela enfrentou algum preconceito aqui no Brasil para montar sua empresa e para ter essa ascendência que ela teve como mulher? Eu vou saber depois do intervalo, você também. Já volto.
Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando aí da questão salarial da mulher negra no Brasil. Eu dei alguns números aqui, olha, você sabia que as mulheres negras ganham menos da metade do salário dos homens brancos no Brasil? E também que é as que mais sofrem com a desocupação e a informalidade no Brasil. Segundo o IBGE, em 2020, a taxa de desocupação das mulheres pretas e pardas foi de 19,4%, a maior entre os grupos raciais e de gênero. Além disso, as mulheres negras representam quase 50%, 47,8% dos trabalhadores informais no país. E também as mulheres negras são as que mais se dedicam aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas no Brasil. Segundo o IBGE, em 2019, as mulheres pretas ou pardas dedicaram, em média, 21 horas semanais a essas atividades. E tem outros números aí que a gente vai dando ao longo do programa, mas o fato é que a gente está aqui com a Rosa Bernhoft, ela é especialista em liderança e gestão de pessoas, e eu prometi no primeiro bloco que ela vai contar um pouquinho da experiência dela, porque, Rosa, quando a gente fala um pouco da experiência nossa, a gente falou em lideranças, em pessoas para a gente mirar, e você nasceu no Peru e veio para o Brasil, né? Conta um pouco dessa história e se nessa trajetória, como mulher, vinda imigrante, como foram esses desafios? Ok. Então eu vou compartilhar com as mulheres, e principalmente as mulheres negras, com bastante humildade a minha experiência de vida, porque penso que a minha experiência de vida tem muito a ver com o que eu falo em relação às possibilidades que as mulheres têm hoje, sejam elas negras ou não, pelas suas condições de mulheres, né? E eu digo que, quando cheguei no Brasil, eu trazia uma experiência muito pequena, muito mínima, recém-formada em engenharia, e uma experiência de trabalho em favelas. E chegamos no Brasil porque eu segui meu marido na sua trajetória de vida, né? Então, resolvi vir para cá. Sem família, sem ninguém, e até dentro de uma condição bem delicada, que foi chegar na época da Revolução. Só um adendo, para explicar, você trabalhou em favelas, você já era formada como engenheira, no Peru ou no Brasil? No Peru, no Peru. Certo. E aqui eu cheguei e montei a primeira ONG de mulheres em Mauá. Em Mauá, próxima aqui da capital. Próxima da capital, um centro chamado Centro de Orientação da Família. E esse Centro de Orientação da Família existe até hoje, e hoje trabalhamos com prevenção de suicídio infantil. Tá? Então, essa vocação, vamos dizer assim, de trabalho com gente, foi não somente uma vocação, foi uma necessidade. Ou seja, na hora em que eu estava cuidando da necessidade de uma mulher mais pobre que eu, ou mais necessitada que eu, era um processo de mentoria reversa. Sim. Tá? Porque eu aprendia com elas como era viver com dinheiro curto, como era fazer uma panela comum, como era conseguir recursos para cuidar de filho, né? Porque ao final você já estava casada? Já estava casada. O alemão que lhe deu o sobrenome, o Bernhoft. Isso, Bernhoft. E aí eu tive 5 filhos em 10 anos, né? Eu cheguei aqui e tive 5 filhos em 10 anos. E a obrigatoriedade de ter que cuidar desses filhos e trabalhar. Então, essa coisa que hoje aflige muitas mulheres, ter que cuidar de casa, ter que cuidar de filho, ter que cuidar de marido, as jornadas múltiplas, tudo isso eu vivi. O que me serviu de decisão? Eu lembro muito que estava indo para trabalhar, 2 horas para ir, 2 para voltar e 4 conduções, né? Até Mauá, da Verbo Divino até Mauá. Um dia estava no viaduto do chá, desesperada já, queria me jogar do viaduto. Não. Né? Porque assim a gente fica, no desespero. E fui conversar com a cidade. Eu falei, São Paulo, você é grandiosa. Você oferece tanto. E você quer me vencer. Eu vou te vencer, São Paulo. Eu vou te vencer. E fui gritar no viaduto do chá. Eu fiquei tão aliviada. Quando fui para casa. E isso foi um momento culminante. Eu digo isso porque há um momento culminante na nossa história em que a gente precisa decidir que aquela circunstância é opressora,
reconhecer, e tem que se decidir e dizer assim, o que eu faço com isso? E esse foi um momento, e esse é um momento que eu digo para as mulheres, o teu momento culminante vai chegar, e tem uma hora que você diz assim, esta circunstância para mim não pode existir, eu vou vencer essa circunstância. O que eu preciso fazer para isso? E o que mudou a partir daquele momento para você? A partir daquele momento, a dinâmica não mudou nada, mas minha relação comigo mesma, de que desgraça que eu vim aqui, né? E estou sozinha, e oprimida com tanto trabalho, e com não sei quantos filhos. Mudou completamente a visão que eu tive da minha história a partir daquele momento. Mas foi meio que um basta interior assim. Um basta interior. Entendi. Eu acho que tem que ter um basta interior. Seja porque estou em relações tóxicas ou abusivas, seja porque estou sendo preterido em alguma situação, um trabalho, seja porque não tenho aquela expectativa que eu tinha de entrar naquela empresa, mas se eu sei fazer outras coisas, então como te organizas? Você mesmo colocou ali, as mulheres que são iniciam uma atividade para poder gerar renda e não estão dentro da produção oficial, vamos dizer assim. Tá? São bicos ou posso transformar isso em um negócio? Me organizar. O que preciso aprender? Vou no Sebrae para fazer o curso de empreendedorismo, vou pedir um mentor, o meu vizinho que tem seu negócio. Você teve um mentor? Como é que você foi se aproximando de pessoas que te ajudaram? Eu tive um mentor. Eu tive um mentor que foi bem interessante, porque ele falava assim, a primeira coisa que você precisa aprender é a lidar com a figura de autoridade que parece que te oprime. E esse mentor nada mais que me disse o seguinte, Rosa, assim você não consegue. E ele falava assim, fica em 90 graus. Converse assim, com o cara do açougue, com o seu vizinho que incomoda, com o chefe, porque assim você está no mesmo nível. Assim você se apresenta. Eram pequenas coisas. E você buscou esse mentor? Você era um amigo? Como é que... Era um colega de trabalho. Você falou para ele, olha, eu preciso de um auxílio. Preciso de um auxílio, não sei como saio dessa. Você tinha nele uma referência? Tinha nele uma referência de alguém que consegui. Depois ele me disse assim, se você for trabalhar, porque teve um momento de decisão que eu trabalhava muito em favelas, e a gente tinha maravilha, solidariedade, campanhas boas, etc. Mas nós não saímos do lugar. Eu falei, como é que você descobriu as suas potencialidades? Porque a gente está falando aqui da mulher negra, dela buscar, e para todo mundo, né? Mas a gente está citando a mulher negra por causa da questão salarial, que é o tema do programa. Que potencialidades que você foi encontrando dentro de você, seja na área de finanças ou de administração? Um dia você falou, não, eu tenho... E como é que as pessoas podem descobrir isso? Aí não é mais uma potencialidade, eu diria. Aí já é uma necessidade. Eu preciso criar um orçamento. Eu não sei fazer um orçamento. Eu preciso aprender. Né? Eu lembro muito bem, eu vou contar essa história, porque essa história é muito engraçada. Em 1978, pensa, em 1978, você não tinha nem nascido. 40 anos, eu já tinha, já mais de 40. Mas eu estava numa fila de um banco e eu mexendo na minha bolsa, tem um senhor do meu lado e me disse o seguinte, a senhora fuma? Eu falei, eu fumo. A senhora sabe quanto custa uma ação desse banco? Eu falei, não. Um maço de cigarros. Aquilo me chamou tanto a atenção que eu falei, eu vou começar a guardar o valor de um maço de cigarro por dia. E comecei a guardar um maço de cigarro e fui comprar ações daquele banco, depois que eu juntei um dinheirinho. Que coisa, às vezes uma pessoa no nosso caminho dá um start assim, né? Né? Então, eu digo para as pessoas, fique atenta
a uma observação do outro. Porque esse outro olha para você em um estado de necessidade e ele, como não está emocionalmente envolvido, ele pode te dizer alguma coisa muito sábia naquele momento. Se você for atento e pega isso. Tá? Então, às vezes pensamos que é muito complexo sair do lugar. E às vezes é somente um estado de atenção. Um estado de atenção para ver esses recados que chegam por todos os lados. Olha só, eu queria falar para vocês um pouquinho das leis aqui, ou projetos de lei da Assembleia Legislativa de São Paulo, que trata desse tema aí da mulher negra e salarial, né? Lei 14.187, de 2010, essa foi de autoria do Executivo, né? Tornou a legislação estadual pioneira a punir atos de discriminação por motivo de raça ou cor. Né? Também, vamos lá, 2018, a deputada Alessi Brandão apresentou uma proposta de alteração da regra que foi acatada pelos demais parlamentares para colocar mudança do texto que obriga a fixação de cartazes em ambientes coletivos com os dizeres que uma determinada lei pune administrativamente os atos de discriminação racial no estado de São Paulo. E aí um cartaz, ele diz, olha, essa lei, se houver a discriminação racial, esse estabelecimento ele vai punir. Então, tinha esse cartaz e colocando, denuncie. Achei interessante aqui, Rosa, porque essa fala da deputada Alessi Brandão, que ela diz o seguinte, ó, as leis só são respeitadas e eficazes quando a sociedade se apropria delas. Exatamente. Não é interessante isso? Isso. E aí eu digo, assim, especialmente para mulheres negras, vai atrás da legislação. Olha para isso, porque muitas vezes a gente sofre e percebe a discriminação e está sofrendo uma circunstância dolorosa, mas pensa que não tem a quem recorrer. E aí eu digo o seguinte, não acredite nos slogans. Né? Vai lá e leia. Uhum. Nós fazemos muitos programas aqui com a Defensoria Pública, ela tem muitas cartilhas e pode te ajudar. Tem, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que você pode recorrer, dentre outros. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, Lei 10.237, essa é de 99. Autoria do ex-deputado Paulo Teixeira. Incluída ele fala de formação de policiais civis e militares com ênfase no combate a preconceitos. Olha só, uma lei que tem mais de 20 anos, né? E precisa acompanhar, porque é uma lei tão bacana. Incluiu na formação dos policiais civis e militares combate a preconceito sobre cor e raça, porque os policiais muitas vezes estão na periferia prendendo, na maioria, jovens e negros, pretos, E essa questão da formação dos policiais é muito importante. Agora, a lei de ter mais de 20 anos está sendo cumprida até hoje. Então, é legal esse posicionamento para as pessoas saberem, né? Você que está numa faculdade, está estudando o tema, esse existe, não existe? Vamos trazer para o debate, como é que está acontecendo, né? Foi deixado de lado? Não, foi intensificado, né? Tudo isso a gente tem que debater, né? Exatamente. E eu penso que aí tem algumas questões do próprio indivíduo, né? O próprio indivíduo, se ele é curioso, curiosidade é uma coisa importante. Não fique sentado esperando que o mundo venha a você. Vai lá e descobre o mundo, porque você vai ver o teu vizinho que está precisando comprar alguma coisa, o outro vizinho que quer a mesma coisa, e de repente você diz assim, se eu trouxer essas coisas, eu posso criar um negócio aqui. Rosa, você foi trabalhar com pessoas assim de um escalão maior. Você trabalhou desde a favela, quando veio do Peru, montou uma ONG, mas aí você falou, não, eu preciso trabalhar com quem decide também. Por quê? Porque eu penso que eu reconheço que existe um valor e uma potência e uma importância naqueles que detêm o poder. E o que é poder? Poder é todas as responsabilidades que te dão e te investem, e principalmente a autoridade que você tem para poder decidir. Porque mesmo que eu queira, eu posso influenciar muito, mas não tenho poder de decisão. Então eu fui trabalhar com quem tinha o poder de decidir se uma campanha diferente em relação a contratações, a ambientes ou práticas de empresa que podem favorecer o intercâmbio, a multiplicidade de pessoas, a equidade, a fazer com que a diversidade possa ser trabalhada. Essas pessoas decidem, elas que vão bancar o programa.
Então vamos lá naquele que tem a decisão para que possa operar a decisão e a gente vai lá e sustenta essa decisão. Rosa, a gente está caminhando para o final, mas a gente abriu o programa e ela é muito sistemática, né? Falando dos pilares, depois ela passou para outros 3, mas eu vou voltar naqueles 3 primeiros que você falou, que na abertura do programa, o pilar da questão da cultura dentro da empresa, em relação ao salário da mulher negra, né? Em relação do trabalho interior que a mulher negra tem que fazer e das políticas públicas, né? Então, para fechar, né, eu queria que você, se eu esqueci de alguma coisa, qual é o recado para essa mulher que precisa não só trabalhar num ambiente empresarial, mas também como uma empreendedora, como você é uma empreendedora, né? Sei. Eu diria o seguinte, a primeira coisa é você busque se conhecer, reconhecer seus talentos, se perguntar quem precisa disto que eu sei fazer, né? Como eu posso me organizar, como eu me apresento e vendo para o mundo, para o mercado, aquilo que eu sei fazer, como que eu defendo a minha entrega, como que eu boto assinatura naquilo que eu estou entregando. O que é isso, botar assinatura? Botar assinatura significa que se eu construir isso aqui, eu ponho minha assinatura porque isso aqui é lindo. E eu acho que é lindo e é bom. E alguém vai usar. Entendi, a gente gosta disso. Então, mas eu vejo muito produto que às vezes era tão bonito, falo, pô, o cara podia ter colocado um telefonezinho pra gente saber, sim, né? Não foi. Apropie-se da sua obra. Da sua obra, né? Apropie-se da sua obra, porque isso vai te dar, e divulgue sua obra. Né? Para quem precisa, para quem está em volta, enfim. E eu acho que essas mulheres que se destacam e se destacaram, foram mulheres que fizeram isso. E tenham muita disciplina para isso. Sabe? Uma coisa que é importante é persistência e disciplina, que para você poder utilizar muito bem os recursos, para que você não se perca. Né? Então, eu digo para a mulher, prepare-se. E você, como mulher negra, em alguns momentos eu digo para as mulheres assim, quando você entrar num lugar, como mulher, e esse mundo é só masculino, esquece que você é mulher. Lembra que você é um indivíduo ou uma pessoa que está ali por uma circunstância onde você é importante. Por alguma razão você entrou. Então, esquece. Porque se você fica batendo na cabeça, sou mulher e agora esses homens vão vir me perseguir, não, esquece. Entra no papel que te foi dado. Se você é uma mulher negra, é muito mais forte ainda esse pedido. Tá? Defenda seu saber, defenda seu talento, se posicione e esqueça um momento tudo que você passou pela sua condição de ser negra. Tá? E temos que trabalhar isso internamente. Esse seria meu recado para as mulheres negras. Porque se tem que reivindicar uma remuneração, ou um bônus, ou uma participação, é um resultado, sente e reivindique. Tem uma palestra TED que fala muito dessa questão do posicionamento, né? Que eles, algumas coisinhas simples, ela até explica se o pessoal enquanto está esperando para uma entrevista de emprego, está todo mundo olhando para baixo no celular, né? E falou, isso já te deixa um pouco para baixo. Quando você chegou para a entrevista, você já está numa posição que... E isso é científico, porque o posicionamento, ele reflete nos seus hormônios, né? O do hormônio. Porque se a tua você respiração, porque você está assim, o teu diafragma está fechando. E você começa a ficar ansioso porque não há fluxo de respiração. E hoje a gente está tudo assim, né? Com o celular para baixo. Todo mundo para baixo, cabeça para baixo, pensando. E isso aqui pesa 8 vezes o nosso corpo. Sim, Mas, enfim, são coisas para a gente aprender. Para aprender. Rosa Benhoft é um nome alemão, difícil de falar, mas vou aprender. Né? Ela é especialista em liderança e gestão de pessoas. Eu só vou passar aqui rapidinho, Rosa, porque eu não coloquei aqui, mas eu anotei aqui. A Rosa ela é especialista em liderança e gestão e ela é autora, ela é graduada em Educação e Engenharia pela Universidade de São Marcos e tem 2 livros, A Sucessão na Estratégia dos Negócios,
mentoring, prática e casos, e também mentoring, abrindo horizontes, superando limites, construindo caminhos. Então, se você tem curiosidade, vai lá dar uma olhada. Obrigado, viu, Rosa, pela sua presença. Obrigada a você, Jeremias. Foi muito bom. E você que esteve com a gente até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.